Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Escute com atenção Deuteronômio, capítulo 13, do 1 em diante. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonho e anunciar a vocês um sinal milagroso, ou fazer um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. 3. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Jeová, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente a Jeová, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Olha o 5. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra Jeová, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que Jeová, o seu Deus, ordenou a vocês que o seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Isso é familiar? Isso faz você meditar em algo histórico, em alguma passagem bíblica dos escritos cristãos? O que é que os judeus achavam do Senhor Jesus? O que é que os judeus falavam do Senhor Jesus quando estavam lá perto de Herodes, de Pilatos, pedindo a morte do Senhor Jesus? O que é que os judeus falavam? Não era basicamente esse daqui? Lá em Lucas 23, pegamos esse homem destruindo a lei e os profetas. Pegamos esse homem falando mal de Moisés, falando mal da Torá. Não era isso que os judeus falavam do Senhor Jesus, sim ou não? Baseado, meus irmãos, nessa passagem aqui da Torá, da lei de Moisés. Na verdade, por que os judeus mataram o Senhor Jesus? A própria lei de Moisés ensinava. O próprio Jeová, aqui nessa passagem, induziu os judeus que iam ler essa passagem a matar Jesus. Porque esse profeta aqui, que nessa passagem fala, que fizer milagres, que tentar levar vocês a outros deuses, olha só. Perceba que o Senhor Jesus nunca falou que Jeová era o seu pai, nunca nem citou o tal tetagrama. Ele sempre falava meu pai, meu pai. E quando ele ensinava a doutrina do pai, ia contra a lei de Moisés. Se você for sincero e humilde, você vai ver. Está escrito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ame teus inimigos. Está escrito: jure em nome de Jeová. Deuteronômio 6,13. Porém, eu vos digo: não jure, porque isso pertence ao diabo. Está entendendo? Tudo que o mestre falava, ensinava, praticava, ia contra a tal lei, ia contra a tal Torá. O Senhor Jesus quebrou o tal sábado, trabalhava no sábado. Fez coisas que não era digno fazer no sábado. Compreende? O que o mestre ensinou foi contra tal Torá. É por isso que Jeová, a serpente, esperta, porque esse dragão aqui é esperto. Ele não é o Deus verdadeiro, mas ele é muito sábio. Ele já sabia que o Senhor Jesus viria para quebrar tal lei. Ele já sabia que o Senhor Jesus viria. Ele já sabia. Para pregar a verdade, para apresentar o Deus verdadeiro. É por isso que a serpente sagaz já deixou escrito isso aqui em Deuteronômio 6,13, do 1 basicamente ao 6, para preparar o seu povo, para matar o Filho do Deus verdadeiro quando ele viesse. Consegue compreender? Meus irmãos, quem matou o Senhor Jesus foram os judeus. Quem mandou matar o Senhor Jesus foi Jeová, a serpente. Deuteronômio 6,13, aliás, perdão, Deuteronômio 13, você pode ler do 1 ao 6, ao 5. Se aparecer um profeta
no meio de vocês, fazendo milagres e maravilhas, e levando vocês a adorar outros deuses. Matem-o. A própria Torá manda matar o Senhor Jesus. Ou você não consegue compreender isso? Interessante aqui no versículo Deuteronômio 13, aqui no versículo, permita-me ler aqui, 5. Olha só o versículo 5. Aquele profeta terá que ser morto. Então a Torá que mandou matar o Senhor Jesus. Jeová que mandou matar o Senhor Jesus. E no versículo 2, vamos seguir outros deuses. Perceba que Jeová está com medo desse profeta fazer com que o povo se reconciliasse a outro Deus e abandonasse ele. É por isso que ele tramou tudo, compreende? É tanto, pessoal, que aqui no... Ai, mas isso tem nada a ver, então vamos aqui ler João 8, olha só que incrível. Perceba como o Senhor Jesus não pregava Jeová. O Senhor Jesus não pregava o tetagrama, Yod-Heh-Vav-Heh, o nome do Deus de Israel. YHWH. É tanto que no versículo João capítulo 8, pessoal, olha só que incrível. Porque se o Senhor Jesus pregasse, Jeová é meu Pai, siga os mandamentos de Jeová, vocês devem obedecer ao Deus de Israel. Se o Senhor Jesus pregasse isso, por que os judeus iam matar ele? Você já parou para raciocinar? Por que os judeus iam matar o Senhor Jesus e odiar o Senhor Jesus? Até nos dias de hoje odeia o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus distorceu a Torá. Porque o Senhor Jesus pregou o Pai verdadeiro, nunca pregou a Jeová como Deus verdadeiro. É tanto que em João capítulo 8, versículo 18 e 19. Olha só, João 8, 18 e 19. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Preste atenção. O Senhor Jesus sempre falava Pai, meu Pai. Nunca falou Jeová, meu Pai, nunca. Aí no versículo 19, ó. Então os judeus perguntaram, quem é teu pai? Olha só, pessoal. Tá vendo? Onde está o teu pai? Então os judeus sempre perguntavam a Jesus, quem é teu pai? Onde está teu pai? Quem é esse Deus? Se você for para raciocinar com humildade, com sinceridade, o Senhor Jesus quando falava Pai, meu Pai, o Deus verdadeiro, ele não estava se referindo ao Deus de Israel. É tanto que os judeus ficavam curiosos. Quem é o Deus que esse cara está falando? Quem é o Deus desse homem? Quem é o pai desse homem? Entendeu? Então, João 8, versículo 19, os judeus perguntaram, quem é teu pai? Aí, olha só, o Senhor Jesus respondeu, ó, vocês não conhecem a mim e nem conhecem a meu pai. Tá vendo? Os judeus conheciam Jeová, sim ou não? Claro que sim. Os judeus eram os oráculos de Jeová. Eles que tinham oráculos, eles que tinham a lei, eles que tinham intimidade com o Deus de Israel. Não era outra nação, eram os judeus. A eles foi dada a lei de Jeová. Eles conheciam o seu Deus, claro que sim. Mas o Senhor Jesus diz: Você não conhece a mim, nem conhece o meu Pai. Isso mostrando que o Pai do Senhor Jesus, que ele pregava, que ele ensinava, não era o mesmo Deus de Israel. Então, quem mandou matar o Senhor Jesus foi a Torá. Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Mate ele. A serpente já tramou tudo, pessoal, para que o Senhor Jesus fosse morto. Só que aí onde ele quebrou a cara, aí onde ele se enganou, aí onde ele foi derrotado, porque na mente dele, a morte do Senhor Jesus ia eliminar o mal de Israel e acabar com o profeta do Pai verdadeiro. Ao contrário, foi na cruz que o mestre derrotou os infernos. Foi sua morte e ressurreição que destruiu as obras do diabo, desse Deus de Israel. Compreende? Então, pessoal, há uma profundeza muito grande nisso, que não temos tempo aqui para falar exatamente sobre isso. Mas foi na morte do Senhor Jesus que esse diabo enganador foi destruído. Então, concluindo, Deuteronômio 13, do 1 ao 5, mostra que o próprio Jeová mandou matar o Senhor Jesus. A própria lei de Moisés que induziu os judeus a matar o Senhor Jesus. Mate ele. É por isso que os judeus odiavam o Senhor Jesus e queriam matá-lo a todo preço. Só não matou exatamente ali porque o tempo do mestre não era chegado. Por isso que o pai protegia ali. Compreende? Mas pode ler os evangelhos. Os judeus queriam matar o Senhor Jesus direto, todos os dias. Eles queriam matar o Senhor Jesus. Por quê? Porque a lei de Moisés manda matar. O Senhor Jesus pregava contra a Torá.
Quem pregar contra a lei de Jeová, mate. É assim que a Torá ensina? Quem induzir você a adorar outro Deus, mate. Então foi a Torá quem matou o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Espero que você compreenda esse vídeo. E se converta ao Pai verdadeiro que o Senhor Jesus veio revelar que não é esse Deus de Israel, o dragão que engana a humanidade. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.